Hello, my brothers! Sejam bem-vindos ao episódio de hoje. Então, além de ser um cara tímido, é um cara bem engraçado, bem descontraído também, né? E é isso aí, é um prazer gravar com você hoje. Bom, cara, eu vou procurar uma maneira interessante de me apresentar. Bem, eu não tenho uma maneira interessante de me apresentar, mas vamos começar depois. Começar a parte mais chata de fazer. Vamos lá, como é que eu falo? Prazer, sou o Bruno. Provavelmente o pessoal daqui me conhece, né? O pessoal do São já está me conhecendo porque estão sofrendo comigo lá na escola. Falando horas e horas, porque eu empolgo às vezes nas aulas. Você é meio empolgado, né? Nossa, falar do assunto que eu gosto, principalmente de filosofia, eu vou empolgando. Tem aula que eu falo às vezes 50 minutos e eu acho que ninguém entende nada. Porque ninguém nunca pergunta nada. E se eu pergunto, alguém tem alguma dúvida? Ninguém fala nada. Eu acho que ninguém entendeu nada. Eu sou tímido, mas quando eu começo a falar de uma coisa que eu gosto, eu me empolgo, cara. O bom é isso que faz filosofia, começo falando de coisas e bom. Mas deixa eu continuar a apresentação, porque senão eu vou me perder. Bruno, sou professor aqui da escola. Presidente da QVS. E eu tenho formação de filosofia. Sou professor de filosofia, portanto, apesar de ter muitos professores hoje em dia que não têm formação, mas acabam dando aula em outras áreas, né? Mas eu sou aula de filosofia por ano. Gosto bastante de filosofia, dar aulas já é uma coisa mais difícil. E eu formei lá em Ouro Preto, na Universidade Federal de Ouro Preto. Você começou muito novo, né, Bruno? Eu lembro quando você começou os seus estudos, né? Pra virar professor. Eu formei aos meus 18 anos, se não me engano, né? Às vezes eu esqueço. Eu tenho assim coisas que eu esqueço bastante. Eu comecei a estudar nos meus 19 anos, acho que foi isso. E foi uma coisa que você sempre quis fazer, esse professor, né? Não. Sério? Não foi uma coisa que eu sempre quis fazer. Foi uma coisa que veio do nada. Olha, o que acontece? Eu vou contar, assim, quando eu era mais novo, quando eu estava na escola, assim, no ensino médio, eu lembro bastante, né? Eu não gostava da escola também, não. Não. Você era um aluno rebelde, cara? Não era rebelde, mas eu era aquele aluno, sabe? Eu estudava sempre no fundo, já não muito quieto. Sim. Não era um cara de conversar muito e tudo mais, sabe? Muito quietinho na minha, mas eu não gostava muito, só que eu achava um lugar, assim, tenho de admitir, eu também achava um pouco chato. Também achava um pouco chato, era um lugar também com muito barulho, isso eu não gostava muito do lugar. Você era na sua? Muito na minha, muito quieto na minha. Eu sempre fui muito tímido. Sempre não, dá pra perceber, né? Pra perceber o jeitinho introvertido. Eu te vi. Também era. Como eu posso dizer, eu não gostava muito de sair, eu não ia muito em festa. De vez ou outra eu ia num carnaval, coisa aqui do Sudeste, mas. Sempre foi quieto. Sempre muito quieto. Poucas pessoas vão assim. Hoje em dia as pessoas me conhecem mais. Mas durante a boa parte da minha vida eu quase nunca fui conhecido. Ô Bruno, e como é que foi essa transição, viado? Você virar professor, a experiência? Então, foi muito doido, cara. Foi interessante. Mas difícil. Porque você é muito tímido, viado. Muito vergonha. Viado, mas é um melhor. Não, as primeiras vezes que eu dei aula no estágio, eu ficava assim, tremendo, tremia. É muito bom, viado. Você vê que a pessoa. É muito bom você ver que a pessoa. Não, essas experiências formam demais a gente, cara. Não tem como, as experiências mudam muito. Não, elas fazem parte de quem a gente é e com certeza elas transformam. São coisas que transformam a gente não percebe. Só percebe depois que aconteceu. Depois que a gente vai passando por essas experiências. Tanto que eu mudei bastante depois que eu fui para o Rio. Eu aprendi a lidar com muitas pessoas, sabe? Como você começou a falar, como é que foi a transição para virar professor, né? Você queria estudar para quê, no caso? No começo, eu, sinceramente, como eu disse, na adolescência, eu não tinha muito interesse na escola também, que nem os meninos tinham. Eu fui começar a ter interesse pelas coisas quando eu me formei, e aí eu não sabia o que fazer. Sim. Quando você descobriu o que você queria fazer? Eu não sabia direito o que fazer, estava meio perdido da vida, eu falei assim, cara, o que eu vou fazer? Só que, então, duas experiências assim, foram marcantes para que eu começasse a estudar. Eu comecei a fazer um pré-ENEM depois, né? Só que fui fazer online porque eu não gostava. O mais próximo era só lá em Ponte Nova, e eu não gostava de ficar pegando ônibus, não gostava de interagir muito, então o online foi muito bom para mim. Sim. Inclusive me ensinou a ter bastante disciplina. Hoje eu tenho assim, sou bem regrado, assim, todo dia eu sento, estudo, tenho os horários, bonitinho. É mais responsável, né? Com isso, sabe? Porque isso é mais difícil, cara. Ele faz se distrair com a internet, mas tá preparando um vídeo no YouTube aleatório. E eu só que você tá vendo pessoa dissecar um sapo lá ou o cara lá na Austrália construir uma casa, sabe? E você não é muito ligado a essa questão de rede social também, né? Não tenho redes sociais, assim. Tive Facebook, se vocês procurarem, vocês vão achar muito antigo meu.
que eu não mexo mais, tá abandonado, eu tenho que lá excluir, inclusive. Não tenho interesse em ter rede social, não tenho interesse em socializar. Sabe por que manter não ter rede social? Porque hoje em dia a gente tá Uma coisa. Cara, a gente tá muito viciado nisso, cara. Nessas telas. Essas telas geram muitos estímulos pra nós e a gente gosta E é muito. um mundo totalmente. Como é que fala? Diferente, isso também, muito superficial. O que as pessoas mostram nas redes sociais em geral não são o que elas são de fato. Muitas pessoas que estão lá alegres, felizes, rindo, com bons relacionamentos, elas causam essa impressão, nossa, a vida dessas pessoas são muito boas. Mas as pessoas às vezes têm depressão, são pessoas que esse casal que tá rindo, brincando na praia, tá brigando nos seus momentos íntimos ou se traindo, você vê esse escândalo o tempo todo de artista. Você vê esse artista que fala que vai casar, planeja tudo e depois descobre que tá traindo a mulher dele. Então, você vê isso o tempo todo. E as pessoas criam um personagem. Tem um pensador, na verdade ele é um psicólogo, já morreu já, há muito tempo. Ele era de Zurique, lá da Suíça, se não me engano. Mas ele foi aluno do Freud, foi discípulo do Freud, né? Freud também foi um grande psicólogo viennense do começo do século aqui, mais ou menos em 1915, assim, os trabalhos dele estavam famosos, mas ele viveu no começo do século XX, ele morreu no começo, pouco depois da Primeira Guerra Mundial. Na verdade, ele morreu no começo da Segunda, mas em 1939 foi a morte dele. Mas esse filósofo, esse pensador, esse psicólogo, Carl Gustav Jung, ele falava que existe um conceito, você já ouviu falar da persona. Não. Persona é uma espécie de máscara social que todo mundo tem. Sim. Quando a gente está se relacionando com as pessoas, se você parar para prestar atenção, não só mas em você no caso, mas também nos outros, é muito comum que a gente, dentro dos ambientes sociais que a gente está interagindo, eu tenho o Bruno professor, sim, tenho o Bruno amigo, tenho o Bruno namorado, sabe? Bipolaridade, né? Mas não é bipolaridade, são personagens. Eu chamo muito de persona, é a máscara social que você usa para lidar com determinados meios sociais. Porque, igual você falou no caso, tem o Bruno professor, tem o Bruno namorado, né? Tem o Bruno filho, então dentro dos ambientes sociais diferentes, eu lidando com a minha família e eu lidando com alunos na escola e eu lidando com meus amigos, é completamente diferente. Com os meus amigos eu falo coisa, mas na escola eu não falo. Na escola não pode. Não falo palavrão, não evito falar algumas coisas, outras coisas. Então eu vi que tem uma outra, os meus alunos me veem de um jeito que eu não sou necessariamente. Sim, mas é aquilo que eu. Mas você elas veem aqui uma parte de mim. Sim. Entende? É uma parte que eu mostro pra elas. Do mesmo jeito que minha namorada vê uma outra parte de mim. Sim. E aí, o que acontece? A pessoa é isso. São essas várias partes que vão se alterando de acordo com os meios sociais. Mas nenhuma dessas partes, ela é eu completo. Elas são só partes de você. Exatamente. É tipo uma. Como é que fala? São modos de adaptação ao meio social que eu estou inserido. Se conhecendo, é interessante quando você conhece a pessoa, é o tempo, é o fator essencial para conhecer alguém, né? Com o tempo você vai conseguindo tirar as camadas e conhecer a história. Até chegar no. Quando você estuda, eu estou estudando psicologia agora, por isso que eu estou falando ali. Também, dá pra ver mesmo que você tem esse. Você gosta mais de escutar também, né? Gosto bastante de escutar, gosto bastante de conversar, assim, Mas eu gosto da conversa, eu gosto daquelas conversas não muito superficiais, não muito horizontais, eu gosto de conversa tem verticalidade, ou seja, aprofundamento, ela vai entrando. Então, o tempo é um fator social. Essa ideia da boneca russa é maravilhosa, você pensar em como você conhece alguém. A primeira vez que você vê uma pessoa. Todo mundo, velho, eu esqueci como é que eu não lembro o nome também dessa mulher, mas a primeira vez que você vê uma pessoa, você vê a primeira parte mais superficial dela. Você não sabe por que ela é do jeito que ela é, você só vê tem impressão dela. Mas quando você vai conversando, entendendo a história dela, você vai entender, por exemplo, a pessoa tem medo disso, você vai entender por que ela tem medo disso. É como você ir tirando as bonecas até chegar no quanto mais tempo você conhece a pessoa, mais você vai se aprofundando e mais você vai chegar naquele centro, naquele núcleo que forma o que a gente vai chamar na psicologia, que é o ego, que é a parte central da nossa personalidade, é aquilo que a gente mostra para os outros. A questão da filosofia está relacionada ao quê? A filosofia? A filosofia. É difícil de explicar. Se você perguntar 10 filósofos diferentes, é provável que você tenha 10 respostas diferentes. Isso é coisa de gênio, velho. Isso é coisa de gente muito. Cara, é um trem que você não é qualquer um que faz, não, é difícil, cara, mas ele é gostoso, mas realmente ela não faz. Porque tem muitos fatores por isso. Primeiro que às vezes é muito chato, né? Porque nem todo mundo tem saco pra ficar parado numa mesma questão. Tem um cara que chegou a explicar a teoria do nada, velho. Não, tem de explicar. Vou começar assim, quem
assiste minhas aulas, sabe que eu começo explicando no meio dia. Olha, a palavra filosofia ela é uma palavra muito vaga. Sim. Porque filo é uma palavra grega, a palavra primeira é grega, mas ela se compõe de duas outras palavras gregas, filo e sofia. Filo quer dizer uma coisa como um amor, mas um amor que se tem pelos amigos. Sim. E Sofia quer dizer uma coisa ligada a... Sofia. Filosofia. Pô, velho. É, Sofia. Mas aí fala em outro idioma, né? É vindo do grego, originalmente do grego. Sim. Sofia quer dizer conhecimento. Então, filosofia é aquele que é amigo do saber. Sim. Essa palavra foi criada no contexto lá da Grécia Antiga por um tal de Pitágoras. O cara, nossa, tá doido, o cara. É porque lá na Grécia tem Deus de tudo, né? Esse cara Pitágoras era um grande matemático, né, da sua época. E as pessoas achavam que ele era um cara muito genial na época. Falavam, nossa, o Pitágoras tem grande conhecimento, é um sábio. Só que o Pitágoras ele não acreditava, ele não gostava da ideia de ser chamado de sábio. Porque ele falava, eu não sou um cara sábio, de fato. Eu sou apenas um amigo do conhecimento, um amante do conhecimento. E então a palavra surge, filosofia, um amigo do conhecimento. Aquele que tem amor a saber, aquele que busca conhecer. A filosofia é o ramo das áreas de conhecimento que busca saber sobre tudo. Entender a totalidade do mundo. A gente se pergunta o que são as coisas. Tanto é que a filosofia ela é a mãe de todas as ciências. A linguística, a história, você vai ter também a biologia, tudo vai surgir. A filosofia é a ciência, vai nascer da filosofia. Porque a filosofia vai te perguntar o que é isso surge, o que é isso, como é que é isso. Para ter a biologia, primeiro alguém tem um cara lá atrás tem que perguntar qual é a diferença de um ser vivo para um ser inanimado. O que a pedra não tem que um animal tem? Sim. Eu toco na pedra, a pedra não reage, mas eu toco no animal, ele corre, ele foge. Então tem diferença de matéria viva e matéria não viva. E tudo ligado à filosofia. Tudo nasceu com uma pergunta. É porque a filosofia ela trabalha com o questionamento, com perguntar. Ela coloca a pergunta: o que é isso, o que é aquilo, por que isso existe, por que isso é assim, e depois vai buscar responder. E nessas respostas vão começar a surgir outros campos de conhecimento. Por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo? O porquê é uma pergunta que leva a gente a conhecer muito mais. E porque é uma questão mais que veio da Grécia, né, Bruno? Esse negócio da Grécia de conhecimento, é tudo. Tem Aristóteles, tem Sócrates. Qual é a ligação desses? Eles eram pessoas que realmente existiram ou eram só lendas? Não, esses existiram mesmo. A gente sabe que eles existiram. Tipo assim, o mais difícil de saber que existia é o Sócrates, porque ele não escreveu nada. O Platão, a gente tem os livros dele que foram guardados, salvos. Muitos foram salvos. A gente tem os livros que chegaram até nós hoje, no grego antigo. Isso é isso. A gente tive contato com boa parte dos livros dele, sim. Leio ainda hoje, eu acho muito bacana. Só o Sócrates que é um pouco mais difícil, porque o Sócrates não escreveu nada. Ele não acreditava muito na ideia de escrever, ele gostava de conversar. A gente tem conhecimento do Sócrates hoje porque o Platão escreveu sobre ele e Xenofontes e outros autores escreveram sobre ele. Então a gente sabe que ele existiu porque pessoas falavam sobre ele. Sabe? E assim, Sócrates, Platão e Aristóteles foram. Sócrates foi o mestre de Platão e Platão foi o mestre de Aristóteles. Essa é a ele foi seguindo foi a tradição dos três. Foram os três maiores pensadores que a gente tem na nossa. Esse grupo. Assim, os caras que fizeram essa coisa. Os caras faziam o que ninguém fazia, né, Bruno? Os caras descobriam o caralho quatro. Não, os caras eram realmente muito inteligentes, os caras eram realmente muito sagazes. Tipo assim, muito elevado. Eles estavam no ápice da inteligência humana. Cara, não era nem que isso, cara. Isso aqui é interessante. O Sócrates, ele não se achava um cara genial. Ele vivia falando, eu só sei que nada sei. Caralho! Quanto mais você sabe, você não sabe nada, no caso, né? Mas o Sócrates queria admitir, olha, o Sócrates ele foi conhecido na época dele pelo oráculo. O oráculo era um lugar onde os gregos estavam para ter. É um lugar sagrado. Era um lugar sagrado, geralmente um templo de um deus, onde tinha geralmente uma sacerdotisa, que era a oráculo, onde ela recebia as mensagens dos deuses e passava para aqueles que iam perguntar. Ela recebia segundamente. Tem um negócio de oráculo, mas só que ele trazia a voz dos deuses através dela. Então as pessoas iam perguntando coisas e ela respondia. Tipo uma pessoa que você ia procurar alguém para te ajudar a ver seu futuro, te ajudar a tomar decisão, você ia perguntar o oráculo. O oráculo é uma sacerdotisa que consegue ter visões ou ouvir a voz dos deuses. É uma pessoa que está ligada, intermediária entre os deuses e humanos. Então as pessoas iam muito perguntar esse oráculo lá no templo de Delfos. Lá em Delfos, no templo de Apolo, tinha um oráculo lá em Delfos. E uma vez um dos conterrâneos de Sócrates foi perguntar lá,
quem era o homem mais sábio de toda a Grécia. E o oráculo respondeu: não tem dúvidas, é Sócrates. O que acontece com isso? Quando essa mensagem chega ao Sócrates, Sócrates, você é o homem mais sábio de toda a Grécia. Aí ele fala: não, mas o erro dele não, ele que tá, isso é interessante. Sócrates, ele fala: não, eu não sou o homem mais sábio. Por que eu sou o mais sábio? Eu não sei nada, eu admito que eu não sei nada. Ele não tinha um ego. Não, então ele começou, muita da filosofia dele está ligada, olha, eu não acredito que eu sou o homem mais sábio, mas os deuses não costumam errar. Então ele começou a andar pela cidade, perguntando todo mundo sobre tudo, tipo assim, aquele que dizia ter um conhecimento, ele chegava lá e perguntava: o que é isso que você tem? Me ensina sobre isso, me fala sobre isso. Alguém falava: um grande líder, ou um grande promotor, assim, um grande juiz lá que trabalhava na cidade, fazia as leis, né? Ele falava assim: eu tenho conhecimento de justiça. Só que chegava: então o que é isso que é justiça? Sim. O outro falava: eu tenho grandes amigos. Ele sabia explicar? Não. É aí que Sócrates sumia. O outro falava: eu tenho grandes amigos. Mas só falava: não, mas o que é isso aí que você chama de amizade? Explica pra mim o que é amizade. Você consegue definir o que é amizade? Você consegue definir o que é justiça? Não, eu não conseguia. Você fala que você não tem coragem. Você consegue definir o que é coragem? Explicar pra mim em palavras, sem ser com exemplo. Mas o que é a coragem em si? A coragem em si mesmo. A coragem mesmo. Porque eu vejo atos de coragem. Você concorda com isso? Talvez eu veja fulano ser corajoso. Mas o que é a coragem em si que está em fulano? Que está em fulano, o que é? Você quer encontrar? Independente dos casos particulares, no geral, o que é a coragem em si mesmo? Sim. Em geral, quando eu fazer essas perguntas, as pessoas se viam paradas, assim, nossa. Porque um cara. Todo mundo fala de beleza, mas o que é a beleza em si? A beleza mesmo. Porque todo mundo que é belo, o Sócrates vai lá, então tem alguma coisa, ele tem alguma coisa nele que faz com que eu veja ele belo. Mas o que é isso que está nele que eu faço? Porra, velho! Então. E isso que é interessante. Sócrates, quando ele vai perguntando às pessoas, ele vai descobrir que as pessoas falam de coisas que elas não sabem. Então. Você só teoriza aquilo ali na sua cabeça. Então, por isso que o Sócrates vai falar: então, faz sentido, por isso que eu sou o homem mais sábio. Porque na medida que eu admito que não sei, ou seja, eu tenho conhecimento da minha própria ignorância, eu sei mais do que aqueles que acham que sabem sem saber. O conhecimento da própria ignorância é o que fazia o Sócrates o homem mais sábio de todos. Porque na medida que ele sabia que não sabia, ele já sabia mais do que aquele que achava que sabia e não sabia. Cara. Que isso? Isso é fantástico, né? O mais sábio de Atena, por causa disso, porque ele admitia a própria ignorância. Ele não dizia aquilo que ele não sabia dizer. Sim. E isso tornava o homem mais sábio. E Sócrates é, né? O que deu a base da filosofia, mas vieram outros filósofos antes dele. Tanto que ele faz um corte assim, muito grande, porque existe a filosofia antes de Sócrates e a filosofia depois de Sócrates. Ele faz uma mudança na forma como a gente faz filosofia. Porque até então, a filosofia era chamada, a gente vai chamar hoje de filosofia pré-socrática. Sim. Mas é um nome complicado, né? Porque chama todo mundo que veio antes de Sócrates de pré-socrático. Ou seja, a importância deles é vir antes de Sócrates, né? Porque Sócrates era uma referência de inteligência, né? Não, Sócrates foi uma referência que ele muda o jeito de fazer filosofia. A filosofia dele vai ser agora falar sobre as pessoas. O período dele é chamado de antropológico, porque antropos significa homem em grego. E lógico é alguma coisa como razão, isso. Ele vai voltar a filosofia para estudar o homem, as virtudes, a justiça, a beleza, sabe? E conversar em praça pública, sabe? Sócrates é aquele cara que andava em praça pública conversando com todo mundo. Os filósofos que vieram antes dele, chamados pré-socráticos, eles voltavam-se muito para entender a natureza. Porque é interessante falar isso porque quando a filosofia nasce, ela vai nascer em contraposição a um discurso que era muito recorrente na época, na Grécia Antiga. Ela vai nascer contra o mito. O mito é a primeira forma que os homens têm de explicar o mundo. Se você olhar para os mitos, aí vem a mitologia. Que surge a mitologia toda. Porque é uma coisa que você não tinha muita lógica para você explicar na lógica, no caso. Você não dava muita lógica. Você apelava, você explicava os fenômenos da natureza a partir de eventos sobrenaturais. Por exemplo, pensa nas tempestades. As tempestades com raios eram explicadas por Zeus. Os gregos pediam a Zeus, falavam com Zeus, ou temiam por causa que Zeus era culpado, Zeus era responsável. Cada deus grego, você vai ver que ele representa um aspecto da natureza. Zeus é o raio, Poseidon é os mares, Ares é o submundo, onde ele vai as almas mortas. Aí cada coisa é explicada por um deus. Atena é a deusa de estratégia de guerra, Ares é o deus da guerra, sabe? Vai ter o deus do amor, que é o Eros, que a gente vai chamar de Cupido. Tem os deuses da velocidade que entregava coisas das deuses, né? Então cada deus representa uma
respeito à natureza. Isso é uma forma de que? Isso a gente chama de antropomorfização, que é antropos é homem, né? E antropomorfização é transformar em homem. Ô Bruno, mas é uma crença muito forte na Grécia. Não é sobre hoje em dia não é tanto. Os gregos modernos hoje não acreditam mais nesses deuses mesmo. Mas antigamente era muito... Antigamente era como uma religião deles, esses deuses. Os mitos, eles eram sagrados, porque eles eram algo que era revelado dos deuses. Geralmente um poeta, ele ouvia a voz das musas. As musas eram outras filhas de Zeus que contavam a esses poetas a história deles, revelavam eles. Então, esses poetas contavam em forma de poema narrado como é que os deuses surgiram, como é que o mundo surgiu. Era uma forma como a gente tinha de explicar o mundo ao seu redor, porque a gente, queira ou não, desde pequeno a gente é muito curioso, só que a curiosidade de alguns, ela acessa muito fácil. Mas o Olimpo era onde os deuses viviam. Os seres humanos, quando eles iam adorar, principalmente na Grécia, em Atenas, tinha o Paternon, que era o templo gigantesco. No caso, então, você quer dizer que era o céu? Era o céu, era onde os deuses viviam, era o céu. Era a montanha mais alta da Grécia, chamavam de Monte Olimpo. Lá que eles acreditavam que os deuses viviam. Era tipo, você achava que o Olimpo era um lugar, tipo, de lugar que as pessoas iam visitar? Não, era tipo o céu deles mesmo, onde eles acreditavam que os deuses viviam. Os seres humanos, quando morriam, geralmente não iam para o céu, eles iam para o Hades. Era o submundo onde o Hades controlava ali, sabe? Que Deus. Esse Hades, o cara que leva o barco para as almas, eles enterravam os mortos com moedas nos olhos para quando eles fossem para o submundo, tivessem que pagar para atravessar o rio das almas perdidas. A mitologia é uma coisa muito importante, igual a nossa religião é hoje, né? Mas o Hércules, ele é um dos filhos de Zeus. Ele chegou a virar ele era um semideus, no caso. Semideus, era tipo assim, um humano com... essa mistura entre um deus e um humano. Os deuses, isso que é interessante também, é notar que os deuses gregos, eles não eram como o deus cristão, que é perfeito, pura bondade. Eles eram como os humanos, eram invejosos, sim, traíam. Zeus era o mestre de trair. Zeus era o tempo todo. Tanto é que Hércules é um filho bastardo de Zeus. É uma traição que Zeus tem. Geralmente Zeus vinha em forma de águia, né, pra terra e se relacionava com humanos. Sim. Humanas, no caso, principalmente, né? E Zeus era o cara. Zeus e Poseidon eram um dos deuses mais perversos que tinha, né, velho? Eles se relacionavam bastante com eles, traíam bastante também. E a origem do Hércules como surgiu? Então, Hércules ele surge de uma relação extraconjugal, uma traição de Zeus, frente a Hera, né, que era a mulher dele, né, com humana. E quando o Hércules nasce, né, e Hera depois descobre disso, a Hera ela tenta matar esse menino, pedindo que algum de novo, colocar cobras no beijo dele para matá-lo, mas o Hércules ele já nasce com uma força imensa. Ele era o deus da força, né? Ele era um semideus extremamente forte. Tanto é que tem os 12 trabalhos de Hércules, ele vai fazer 12 trabalhos praticamente. É o meu livro favorito. Eu li, tipo assim, os 12 trabalhos foi um dos primeiros livros que eu peguei pra me sentar pra me ler, que eu achei muito bacana a história. Eu sou muito fã dela. Os trabalhos eram praticamente impossíveis. Tanto é que você tem esses livros, assim, não sei se já teve contatos de mitologia grega, né? Homero, Hesíodo, explicam bastante coisa. O mito queria explicar as coisas, tipo assim, o mito, ele explica tudo praticamente, sabe? Como é que surge o amor, como é que surge a guerra entre os homens. Porque quando eles estão falando de guerra, eles estão falando que, em geral, isso é tudo dos deuses. As desgraças, as pestes, as doenças, tudo é obra dos deuses que causam. Como é que o ser humano foi criado? Já viu o mito de Prometeu? Titã que a gente chama, sabe? Ele fala que é o Titã que ele deu fogo aos humanos, né? Ele cria os humanos no barco, sabe? Ele foi castigado por Zeus porque ele roubou o fogo dos deuses para dar para os homens. Esse fogo meio que representa o conhecimento dos deuses. Porque depois que ele dá isso para os homens, para as suas criações, os seres humanos começam a evoluir. E é com o fogo que eles começam a cozinhar os alimentos, eles começam a forjar armas para enfrentar os animais. E Zeus fica extremamente indignado com isso. Então ele condena o Prometeus, ele manda prender o Prometeus com os braços abertos, acorrentado. E todo dia uma águia vai lá comer os urubus, não sei, não vou lembrar exatamente, vai comer o fígado dele, que vai regenerar no dia seguinte, porque ele é um imortal. Ele é um titã e ele é imortal. E isso por toda a eternidade. Gostava de Zeus, mas ela ficava extremamente indignada com as traições de Maria. Ela queria vingar isso através de matar o Hércules era uma forma de se vingar da traição. Então, ela chegou a jogar um feitiço
contra o Hércules pra ele enlouquecer. Tem uma história, né? Tem histórias. O Hércules dizimou a família dele, né, velho? O Hércules, a família dele, foi criado pelo Centauro, né? O Centauro depois morreu por causa dele. Sim, foi criado pelo Centauro, mas tempo que treinou ele por um tempo, até que ele ficasse praticamente um jovem adulto ali. Aí depois que ele vai ter os trabalhos dele. O Leão da Neném, por exemplo, ele vulnerável, né? Sim, ele matou essas criaturas mais. Ia ter o Mundial pra capturar sempre o cão de 3 cabeças. Né? Ah, você leu, você tá com tipo assim, se você pegar pra você ler, véio, você vê quanta doideira, né, velho? Cara. Então, e a filosofia ela vai nascer em contraposto a isso. Ela vai nascer lutando contra a mitologia. E tem história também, como é que chama tem história também do Titã, que chegou a carregar o planeta nas costas? Atlas. Ele carrega um livro, né? Ele carrega a Terra nas costas. Na verdade, para contar a história dele, tem que contar a história dos deuses. No começo, havia o caos. Que é o começo de tudo. Do caos. Ele explicava o caos. Do caos surge Hera. Hera, para começar, Hera é a Terra. É o que representa a planeta Terra. É Titã que representa a planeta Terra. No começo, havia o caos. E do caos surge a Gaia. Gaia vai ser a primeira Titã que ela representa a Terra. Gaia, a partir de Gaia, que vão começar a surgir as outras divindades, os outros titãs, que é o Urano, sabe? Vou falar principalmente do Urano, porque o Urano, o irmão dela, ele que vai casar-se com ela. Vai casar com a própria Na mitologia grega tem muito disso, né? Na mitologia grega isso acontece bastante, né? E o Urano, é a partir do Urano da Gaia que eles vão começar a povoar essa terra com os hecatontes, os ciclopes, essas criaturas mais monstruosas. São os monstros da... E a segunda geração de titãs, que vai nascer o Cronos. O Cronos é o deus do tempo, né? Ele vai representar o tempo. Só que e o Atlas vai estar entre eles. Sim. Só que eles vão... O Urano, com medo de ser... Como eu posso dizer? De perder o poder para os seus filhos, porque ele era o mais poderoso de todos. Né? Ele aprisionava os filhos dele, né? Os ciclopes, os hecatontes e os titãs. Ele aprisionou ele no tal de Tártaro, que ficava, muito doido, mas ficava no ventre de Gaia. Aí quando eles batiam, machucava a Gaia. Porque Gaia era a própria Terra. Né? Gaia na Terra, no caso. É a própria Terra, a encarnação da Terra. Então, o que vai acontecer? Que Gaia vai tramar com o Cronos para poder tirar ele do poder, para poder acabar com o Urano, tomar o poder de Urano e fazer com que Gaia possa deixar seus filhos livres e não sofrer mais aquela dor. O Cronos, ele com a força de diamante, ele meio que extremo, mas ele corta o pênis do pai dele, assim que ele, assim que ele faz com Urano, cara. Ele literalmente ele capa Urano, não sei como é que você prefere falar, castra Urano, né? E assim o Urano perde o poder dele e o Cronos toma o poder. Só que quando o Cronos toma o poder, ele é amaldiçoado pelo pai dele, que os filhos dele fariam o mesmo que ele fez com o pai. Sim. Então, o Cronos, ele é o deus do tempo, ele é o deus do tempo. E ele é o pai dos deuses clássicos. O Cronos? Cronos é o pai dos deuses clássicos. Ele vai se casar com outro titã, também com a irmã dele. E ele vai tomar o lugar de Urano, vai se tornar o Urano era o filho dele, né? Urano era o pai dele. Ele vai tomar o lugar do pai. O Cronos, então, vai tomar o lugar do pai. E vai casar-se com outra titã. E vai começar a nova geração de deuses. Só que o problema é que ele vai pegar os filhos dele e vai começar a devorar os filhos dele. Isso é uma metáfora muito doida do que os gregos tinham, que o tempo, ele devora os próprios filhos. Olha que metáfora interessante. Você para pensar, você nasce no tempo e morre no tempo. Com o tempo vai te destruindo. Ele vai te deixar de juventude. O tempo mesmo te destrói. Num dia que você nasce, o tempo pega uma criança, transforma num idoso e depois... Caralho! Então quer dizer que Cronos era o deus mais pica que tinha. Ele representa essa ideia dos gregos que o tempo, a gente é filho do tempo, porque nascemos no tempo. Sim. E vamos passando durante a nossa existência até finalmente sermos devorados por ele, até tornarmos velhos, fracos e morrermos. Então Cronos era o pai de tudo. Então. Foi o pai dos deuses clássicos, de Zeus, Poseidon, Ares, Zeus, só que ele devorou boa parte desses filhos, sobrando só o Zeus, que foi o último a nascer. Só que quando a mãe, Zeus, ela acaba tramando com Gaia, que vai ser a avó dele, para esconder a criança, porque ela não queria mais filhos dela devorados. Então ela vai dar uma pedra pro Cronos comer e vai esconder o filho dela para ser criado com Gaia. Ah, porra. Então
depois de um tempo, o Cronos acaba comendo com a pedra e quando os Zeus cresce e fica sabendo da história, porque o pai dele fez com os irmãos dele, ele resolve se vingar. Então, ele vai... O que ele vai fazer? Ele vai conseguir colocar o quê? Ele vai dar uma bebida, meio um veneno para o Cronos comer. Quando ele toma esse veneno, esse elixir, né? Ele convence o Cronos que esse elixir era uma coisa saborosa, maravilhosa, né? Quando ele toma, ele vomita os filhos que ele comeu. Tá, porra, porque são deuses, né? Eles eram mortais, né? Os deuses são mortais. Isso, velho. Bizarro. Cara, Hércules era imortal? Não, o Hércules era semideus, então ele podia morrer, ele era mortal. Agora os deuses puros não. Então o Hércules é muito doido que o Zeus vai entrar em guerra com ele, e quando ele entra em guerra, ele vai acabar vencendo o Urano e os titãs, e vai condenar cada titã a um castigo. Filhos de Urano. Mas eles eram mortais? Eram mortais também. Mortais. Maiores. Mas assim. eles tinham menos poder que os deuses, mais poder que os deuses. Eles eram a geração anterior que os deuses. Então eles são muito mais velhos, mais antigos. Só que os deuses os deuses vão forjar armas. Zeus vai forjar lá o raio, porque ele vai. As armas que ele vai forjar vai ser os hecatombes, que são os primeiros filhos de Urano que foram aprisionados no Tártaro. Zeus vai liberar eles. Tem um filme que chama Deus vs Titãs. Os deuses. Tem um filme assim, viado. Tem um filme assim, eu não lembro o nome do filme exatamente, tem um filme como é que chama o filme? Guerra dos Titãs? Guerra da Maquia, que a gente chama. Vai ser a guerra. A guerra dos Titãs contra os deuses. Quem venceu essa guerra? Então, a Titanomaquia vai ser esse momento. Quem vai vencer vai ser os deuses. Eles vão vencer os todos deuses. Os deuses do Olimpo? Eles vão se juntar e vão enfrentar contra os titãs. Os titãs era Atlas que estava. Você vai ter Cronos, você vai ter outros grandes titãs. E os titãs eram seres muito grandes, né? Maiores, assim, só que os deuses com suas armas, que os hecatombes forjaram, o tridente para Poseidon, o raio. Zeus era onipotente? O Zeus, então, ele não era como o Deus que a gente tem hoje. Ele era muitas características humanas, então ele não era um ser onipotente. Depois que ele toma o trono lá, que ele vai se tornar o Deus do Olimpo, e aí ele vai governar os céus. O irmão dele vai governar os mares, e Ares vai governar. Hades vai governar. O irmão dele é o Poseidon. O Poseidon, o outro irmão é o Hades, vai governar o submundo. Os caras eram irmãos, velho? Os três são irmãos. Tá porra, viado. O cara é um deus, irmão do cara que é. Vocês veem, né? Eram os três irmãos, era três. Os três irmãos, três deuses mais poderosos. Os três polos: o céu, a terra e o mar. E o mar. É mais ou menos isso. É o céu, o submundo e o mar, né? Que aqui tem a Gaia. A Gaia é irmã de Zeus? Não, a Gaia é a avó de Zeus, porque ela é mãe de Urano. É muito doideira. Ela é a avó avó doida, né? Então e assim o Atlas vai ser mandado, vai ser aprisionado para carregar a terra. Foi o castigo. Então ele tinha que carregar a terra, no caso. Ele tinha que carregar, segurar a terra, segurar as terras. Cada Zeus carregou a terra nas suas costas, carregava. Ele era um titã. Ele tinha força pra isso? Tinha, os titãs eram seres extremamente poderosos. Então toda hora que Deus castigou quase todos os titãs por terem. Então Prometeu não foi castigado por isso, pela guerra. Não, ele não entrou na guerra. Ele não quis lutar na guerra. Mas eu tava esses castigos. Zeus era um cara muito cruel. Ele castigava bastante as pessoas que iam contra ele. Então essa guerra dos titãs que fez com que Atlas tivesse a missão de carregar a terra nas costas, e os deuses tomam poder depois disso. E aí começa a Era dos Deuses, que era onde é que os gregos estavam vivendo, segundo ele, a Era dos deuses clássicos, né? Poseidon, Ares, que mandava neles. Tá, porra. Descer do Olimpo e vinha. Eles intrometiam o tempo todo, tanto é que muitas guerras eram causadas às vezes por maldição dos deuses. Então os deuses estão vivendo no meio dos humanos, então normalmente eles estavam lá o tempo todo. Tanto é que quando os humanos precisavam de alguns favores, eles faziam rituais de sacrifício a esses deuses. Era uma forma deles também controlar a natureza. Porque se um deus é responsável por algum acontecimento natural, por exemplo, uma tempestade, cabia então, se eu fizesse sacrifício, eu podia acalmar e diminuir essa tempestade. E Poseidon? Fala um pouco de Poseidon. Poseidon era o deus dos mares, era um deus que os navegadores geralmente rezavam para ele, os comerciantes. Ele era muito cruel, né? Poseidon também. O de Ulisses, que eu já ouvi falar. Do Ulisses, ou Odisseu, dependendo da tradução, que é um dos generais que estavam na Guerra de Troia, que é uma guerra que aconteceu há muitos anos. A guerra foi a guerra entre humanos, foi troianos e gregos lutando. Onde é que vai ter o cavalo de Troia? Esse negócio de Troia, tem muita viagem, né? Cavalo de Troia. Então essas guerras,
ela foi causada assim, por causa dos deuses, porque fizeram com que a Helena, não sei se fora roubada por um troiano, né? Então os gregos começam a entrar em guerra com eles por causa da Helena, que era considerada a mulher mais bela da Grécia, toda a Grécia antiga, todo o período antigo, assim, sabe? E a beleza é uma coisa muito. Os gregos davam muito valor. Era muito sem noção, velho, porque Deus relacionava com homens e com mulheres, né, velho? Os gregos tinham muito essa liberdade tem sexual. uma história. A caixa de Pandora, sabe? A caixa de Pandora, né? Aí. Esse foi o castigo que os Deus mandou para os homens por causa do Prometeus, que ele roubou o conhecimento dos deuses, ou seja, o fogo dos deuses e trouxe para os humanos. Ele foi castigado por isso, a gente já falou disso. A caixa de Pandora. Só que a caixa de Pandora foi a mulher que ele formou, que deu uma caixa para ela e mandou que ela entregasse essa caixa aos seres humanos, dizendo que continham as grandes presentes. Só que ele pede para cada deus colocar, assim que Pandora soubesse, uma maldição. Pandora era quem? Pandora ela foi uma criação de Zeus, né? Zeus pediu para que fosse criada essa mulher, para entregar ela, para que ela levasse a caixa aos humanos, entregasse aos humanos. Então Deus criou ela só para fazer isso? Zeus pediu que fosse criada, mas é porque os mitos, como eles são oral, eles variam. Alguns vão dizer que Zeus pediu para criar ela, então ela foi criada por o ferreiro dos deuses, e outros vão dizer que ela é filha desse ferreiro dos deuses, que ele pediu que levasse presentes. Essa caixa está contida todas as maldições humanas: a doença, o sofrimento, a guerra, o ódio. E Zeus pediu que cada deus colocasse essas coisas lá. E no fundo ele vai colocar a esperança, para que os seres humanos ainda pudessem se manter vivos mesmo nessas todas essas desgraças. Porque as doenças não existiam antes, quando Prometeu criou os homens. Elas só vão passar a existir depois, as doenças, as pestes, as guerras, os temores, tudo isso vão passar a existir depois que a caixa de Pandora é aberta. A Pandora, ela vem então, a caixa, a partir do momento que os homens abrem a caixa de Pandora, inclusive quem jogou God of War vai ver, porque lá vai sair todas as desgraças que vão atormentar o ser humano: a guerra, a fome, a miséria, a doença, porque antes não existia. E depois disso Prometeu vai ser castigado. Desafiar os deuses. Pegar o fogo dos deuses, que significa o conhecimento, né? E dar aos humanos. O fogo é o conhecimento? O fogo significa o conhecimento da história, né? Porque depois do fogo, os seres humanos vão aprendendo a fazer as coisas. Vão aprendendo a cozinhar, a produzir armas de ferro. Prometeu era um cara ruim? O Prometeu não, cara. O Prometeu era um titã assim, que foi encarregado por Zeus de... Ele prometeu e meteu de criar os animais que iam viver na Terra, né? Porque depois da titanomarquia, o mundo ficou meio parado, né? Não tinha ninguém, não tinha nada para habitar. E Zeus queria habitantes. Mercúrio era o deus da velocidade, eu acho. O Mercúrio, eu acho, se não me engano. Então o Mercúrio do Hermes, né? Na verdade é o mesmo, só que com traduções diferentes. Uma em tradução romana e outra em tradução grega. Sim. Porque depois que, quando Roma, o Império Romano vai crescendo, ele vai conquistando vários lugares. E quando ele conquista a Grécia, ele vai adotar muitos dos deuses gregos para o seu panteão e vai traduzir o nome para nomes romanos. Sim. Tem uma ligação isso? Tem ligação, porque todos os nomes, por exemplo, que a gente conhece, por exemplo, Júpiter, eu acho que, se eu não me engano, é Ares, não tenho certeza. Porra! Todos os nomes do planeta, do sistema solar, são nomes de deuses traduzidos pro nome romano. Por exemplo, Gaia, Terra é Gaia. Júpiter. Eu não vou saber, Mercúrio é Hermes. Tipo assim, ele vai traduzindo pra forma romana. Hélio, se eu não me engano, é o deus Sol, que era o Apolo. Entende? Isso também é a história da Medusa, né, cara? Porque é uma bruxa que aí vai... Não, era uma mulher que foi estuprada, se não me engano, por um deus, acho que foi Poseidon. E a Atena, não tenho certeza se foi a Atena mesmo, mas... A Atena era a deusa do amor, né, velho? A Atena. Ela era uma das deusas do amor, sim. E ela ficou... Mas ela também era a deusa de estratégia de guerra. Uma sacerdotisa que foi estuprada e depois foi amaldiçoada. Eu acho que é Poseidon mesmo. Depois que ela é estuprada, a deusa fica com ciúme, com raiva e meio que culpa ela. Sim. Os seres humanos sempre saíam perdendo, porque eles não eram deuses. Não, ele diz que... E ela foi amaldiçoada porque colocando essas cobras no seu cabelo. Víboras, né? Víboras. E para todo homem que olhasse para ela, se tornaria pedra. Não, os deuses não eram... Como eu disse, os deuses, eles representavam muito dos seres humanos. Os deuses eles eram antropomorfizados, eles eram humanos. Mas eles tinham poder. Tinham habilidades
dominavam certas coisas, representavam certos fenômenos da natureza, mas eles eram humanos, eles tinham inveja, eles tinham ciúme, eles tinham raiva, cólera, eles se indignavam, eles erravam, eles eram deuses falhos. Não eram deuses perfeitos. Não, essa ideia de Deus perfeito ela vai surgir só com as religiões monoteístas muito mais pra frente. Os gregos não sabiam, não conheciam o monoteísmo, existia um Deus só. A gente está infectado hoje, ou a gente está enviesado pela ideia do cristianismo. O cristianismo, quando ele vem, uma religião monoteísta, vem com a ideia de que Deus é sempre Deus perfeito, bom, de sumo poder, sabe? Os deuses gregos não, eles eram representações dos seres humanos que eles viviam. Então, os deuses, como eu disse, os deuses gregos eles eram muito diferentes do deus cristão. E nossa forma de ver Deus hoje é muito enviesada. Sim. Mas o que é interessante notar é que, como deu para ver, os mitos eles buscam explicar toda a realidade desses gregos. Só que eles buscam explicar de uma forma mágica, uma forma sobrenatural, sabe? Uma forma mais convencional. Essa forma geralmente ela não era questionada, porque como era a inspiração divina, os poetas eles gozavam de um certo privilégio que eles eram seres iluminados para falar disso. Os deuses eram muito doentes. Também, as pessoas tinham medo também de questionar essas coisas, né? Porque os deuses eram bem violentos, bem vivos. E a filosofia, quando ela surge, ela vai nascer assim, com contraponto a isso. Ela vai tentar ir contra e falar assim, os mitos não explicam tudo. Os mitos não são suficientes para explicar o mundo. Ela vai propor uma nova forma de explicar. E ela vai voltar explicando a natureza também. Do mesmo jeito que o mito explicava o mundo, a filosofia vai começar explicando o mundo. É só depois, por isso que Sócrates é o divisor de água, porque o Sócrates vai voltar a filosofia não mais para o mundo, para a natureza, para entender as coisas, porque os seres vivos, mas voltar para entender a nós mesmos. Eles falam Grécia Antiga porque a Grécia, como essa introdução de Grécia Antiga era o jeito que os gregos acreditavam que era... Não, então, essa divisão é a divisão da história. Na verdade, a gente chama de Grécia Clássica, que é o período que surge a filosofia, porque os períodos gregos eles se dividem em Grécia Antiga, Grécia Homérica, Grécia Clássica. Sim, é a divisão histórica, esse é o nome da história que coloca pra gente dividir o tempo, sabe? Eles não chamavam de Grécia Antiga na época, eles chamavam na verdade nem existia uma ideia de Grécia unificada que a gente chama hoje. Existiam pequenas cidades ali de 10, 15, 20 mil habitantes que eram cidades que a gente chama de cidades-estados porque elas tinham autonomia. Eles eram gregos porque eles falavam a mesma língua e compartilhavam a crença nos mesmos deuses, mas cada cidade tinha o seu deus próprio. Do mesmo jeito que cada cidade hoje tem sua padroeira, que por exemplo a Nossa Senhora da Saúde, os gregos, em Atenas, a cidade de Atenas tinha Atena, a deusa da sabedoria, uma cidade que cultivava a filosofia. Esparta não rezava para Atenas, rezava para Ares, por exemplo, o deus da guerra. Cada cidade tinha o seu deus. E cada um rezava e eles só falavam a mesma língua, mas eles não se davam muito bem, sabe? Esparta era uma cidade, por exemplo, militar, cultivava a guerra, as tradições militares, a força, enquanto Atenas era uma cidade que cultivava, por exemplo, a sabedoria, o conhecimento. Sim. Não quer dizer que todo mundo era sábio lá, mas cultivava isso. A Grécia tem muito essa parada também de idolatrar as criaturas mitológicas, igual os centauros. Os centauros eram... Tinham gregos. Os gregos tinham muitas dessas criaturas mitológicas andando por todos os cantos. E haviam seres místicos em todo canto da Grécia. Uma teoria muito interessante que um pesquisador, eu não lembro se é um historiador, se é um biólogo, não vou lembrar o nome do pesquisador agora, mas ele publicou um artigo falando como é que a história do Ciclopes, que é aqueles seres gigantes de um olho só, ela está muito baseada nos crânios que tinha nas ilhas gregas, que eles encontravam, que é crânios de pequenos elefantes, que eram elefantes que viveram há milhares de anos naquelas ilhas, mas que foram extintos na época que os gregos viviam. E sabe um crânio de elefante? No lugar de ficar a tromba, tem um buraco. Sim. E geralmente tem os chifres, e tem aqueles chifres na frente. Então, quando você olha para aquele crânio, é muito fácil você interpretar que aquele lugar do buraco, que tem a tromba, é um lugar de um olho. Tá, porra, eles pensavam que aqueles crânios que eles contavam eram crânios de criaturas antigas, e assim que vai surgir a ideia de Ciclope. Caralho! Por exemplo, tem um deus, o Dionísio, ele é um sátiro. Metade dele é cabra, metade é homem. Dionísio, ele é o deus do vinho, o deus da carne. É controverso porque os gregos no começo, na Grécia mais antiga ali, antes de chegar na Grécia clássica, eles não tinham costume de escrever muito.
a escrita ela só vai passar a ser mais forte, principalmente ali no período da Grécia Clássica com a filosofia. Porque antigamente era muito tradição oral, o mito é tradição oral. O poeta ensinava para outro poeta, que ensinava para outro poeta, e as pessoas ouviam e passavam esses mitos adiante. Então, tem várias versões do mesmo mito. Então, não existe uma verdade absoluta e fala assim, esse é o mito certo. Existem os vários mitos que a gente tem registrado ali, e tem várias maneiras. Não vamos dizer que esse Deus fez isso, nesse outro mito ele fez aquilo, ele é filho dessa pessoa, no outro ele é filho de outro, sabe? Então o mito não tem uma verdade absoluta por trás do mito, porque como era oral, a gente sabe quando a gente conta uma história para alguém, ou fofoca para alguém, a pessoa que conta, que ouviu, vai contar diferente, não vai contar igual. Quem conta o conto aumenta o conto. Sempre conta diferente. Os gregos também contavam diferente essas histórias. Então talvez variava. Nada daquilo, mas os caras só falavam para aumentar o variava. Os mitos eles só foram escritos bem posteriormente à sua criação, por um tal de Homero escreveu alguns e o Hesíodo escreveu outros. Eles não são necessariamente os autores desses mitos, mas eles são os poetas que escreveram esses mitos. Muito que a gente tem da Grécia Antiga hoje, que a gente sabe, veio da escrita deles. Mas a gente tem outros autores que escreveram também e que às vezes os mitos não batem muito bem. Dá pra você acreditar em muita coisa também quando você quer muito, igual a palavra fala, mitologia é uma coisa que você não tem como comprovar, né? Aquilo ali você pode, na realidade, pra você explicar algum fato que talvez Isso quer explicar alguma coisa, mas apelando para o místico, para o sobrenatural. A filosofia vai vir em contraponto a isso. Ela vai vir a explicar, olha, vamos explicar a natureza, que nós vamos falar, vamos explicar a natureza pela própria natureza, sem apelar para nada. Como é que a gente explica os fenômenos, os acontecimentos naturais, né, pela própria natureza, sabe? Se eu quero explicar a chuva, eu não vou falar que ela é fruto de Zeus, vou explicar a chuva porque ela é fruto de a evaporação da água e condensação em nuvens e depois quando se acumula ela cai. Sabe? Eles vão tentar explicar assim, dessa maneira. Explicar o natural pelo natural, as coisas pelas coisas. Inclusive, falando nisso, é interessante falar que quando a gente fala, por exemplo, não só nos mitos, mas quando a gente fala em religião também, muitas vezes a religião trabalha com nessa linha E qual que é a religião que você pratica hoje em dia? Então, eu não pratico nenhuma religião. Quando me perguntam em geral, eu falo que eu tendo mais para ateísmo, eu não tenho um Deus. Ateu, que você fala, é cara que não acredita em eu não acredito em nenhum. Tipo assim, não é que eu não pratico nenhuma religião e não tenho nenhum Deus pessoal. Não é que eu sou contra nenhum. Mas tipo assim, você tem isso com você desde pequeno? Praticamente desde pequeno, nunca. Não, tem várias teorias sobre isso. Hoje em dia eu explico melhor, porque eu tenho um arcabouço teórico do Kant, principalmente um filósofo alemão do século XVIII, iluminista, que foi o período da história ali, onde estava nascendo a ciência, os seres humanos estavam dando muito valor à razão, tentando acabar com o misticismo e tudo mais, mas ele tem um argumento muito bom, que não quer dizer, o argumento é baseado na ideia de que, quando a gente fala de questões que são transcendentes, ou seja, Deus é uma coisa que eu não consigo ter uma experiência imediata dele, tipo assim, por mais que tem pessoas que sintam a presença de Deus, você não consegue, por exemplo, apontar e falar, Deus está ali e a gente consegue ver e medir, sabe? Sim. Não é um objeto. É igual o vento, né? É igual o vento, desse tipo, só que o vento ainda assim. Algumas pessoas podem dizer que sente Deus, mas é uma coisa muito pessoal delas. Sim. Você não consegue ver Deus do mesmo jeito que eu vejo uma cadeira, do mesmo jeito que eu vejo um carro. Eu não consigo perceber Deus do mesmo jeito que você percebe eu falando com você. Não é uma coisa objetiva. É uma coisa que está muito ligada à subjetividade, ao particular. É uma coisa que vem mais de dentro do seu caso. Então, com isso, Deus, ele tanto eu posso argumentar com você aqui agora, que Deus dá bons argumentos porque Deus não pode existir, como alguém religioso, um padre, pode argumentar e falar, olha, os bons argumentos que Deus pode existir. Então, no final das contas, a gente não consegue ter uma experiência objetiva para provar que Deus existe. Eu posso argumentar que ele existe, eu posso argumentar que ele não existe. Então você tenta puxar mais pro lado da lógica, né? Do lado da lógica. Eu tento, filosoficamente, mais agnosticismo, porque eu não tenho certeza, se você pedir aqui agora, me dá prova que Deus não existe, eu não tenho. Eu poderia argumentar, mas eu não tenho prova cabal de que Deus não existe. Do mesmo jeito que quem acredita nele, talvez não tenha provas cabais de que ele existe. Fé, né? Eu não sou um cara muito ligado a religiões, são, por exemplo, a metafísica, que a gente vai trabalhar com essa questão de Deus, essa questão de alma, será que existe, não existe, com questões transcendentes. A gente tem a epistemologia, que é a área que vai falar como é que a gente conhece, como é que a gente aprende sobre o mundo, como é que a gente... Será que é só a nossa experiência, ou será que a gente tem algumas faculdades, algumas coisas inatas em nós que permitem que a experiência seja possível? Sim.
Né? Olha que doideira. Mano, eu tô trabalhando com os meninos sobre mitologia, até falei um pouco. É a mitologia grega? Um pouco de mitologia grega, Bacana, o surgimento da filosofia, as condições que tornaram a filosofia possível. Então, explico sobre isso, falo um pouco sobre esse tipo de coisa. No terceiro ano eu tô trabalhando um pouco da questão de ética, também falei um pouco dos segundos, como é que funciona a questão de ética, moral. Com isso, é uma das áreas dela. Porque, por exemplo, existe a moral e a ética, são áreas diferentes. A moral, ela é aquilo que toda a sociedade tem, elas são os costumes, os hábitos, aquilo que a gente faz sem pensar, né? Quando você sai de casa, você não pensa em sair pelado, você sai com roupa, porque é o que foi dito pra você. A gente sai porque tem que se vestir, a gente tem que se vestir porque não fica pelado assim, não se fica pelado em público, né? Você anda, o jeito que você veste, o jeito como você ri, o que você come. A gente estava falando aqui mais cedo no off, por exemplo. A moral das sociedades varia. Pensa, por exemplo, aqui você não pensaria em comer cachorro. Não. Mas existem. A gente tá conversando isso. Existem alguns países que comer cachorro. Barata. É normal comer no Japão, por exemplo, barata, frita. Então isso é uma questão de ética. É uma questão cultural de moral. É uma questão moral. Está ligado muito àquilo que aquele país acredita, os costumes dele, as tradições daquele país. E a gente, como a gente não tem esses conhecimentos, a gente acha que isso é uma coisa. É igual religião. É bizarro, talvez. Igual essas religiões que a gente não tem muito costume, igual o candomblé. Muita gente fala que é coisa de macumba. Mas se você for parar mesmo pra você ver, mano, é uma coisa que os caras acreditam, cara. É uma coisa que os caras. Aquilo ali é você não tem conhecimento, talvez você tenha um preconceito. Preconceito é a percepção que você tem. É você não saber, você só pegar por alto. Ah, que é isso, que é isso, que é isso, que é aquilo. Mas você parar pra você ver, mano, é o costume do cara, das pessoas. Não faz nada de mal com ninguém. Porque você não pega, você só pega pra julgar. Eu falo pelo que a gente ouviu, sem saber o que muitos que falam das coisas nunca foram lá pra conferir. Porque, mano, você de alguma coisa. Nós vamos falar mal dos costumes que o pessoal tem de comer barata, tem de comer isso, tem de comer mas você já foi lá? Você já foi lá, a gente tem um pensamento tão fraco, porque a gente fala, os caras comem isso, os caras é nojento, mas o tratamento que tem lá é totalmente diferente. Tipo, as pessoas acham que os caras pegam barata que passa no chão da rua, pega aquele esgoto e vai comer, os caras não sabem que as baratas de lá são criadas pra isso, tratadas pra isso, entendeu? Ah, os caras comem isso, comem aquilo, os caras, igual lá em Centro Sul, comem muitos animais assim, exóticos pra nós. Agora você vê. Cara, se você parar pra pensar, nós estamos fazendo uma blasfêmia pros indianos que acham que a vaca é sagrada. Sagrada, a gente maltrata a vaca. Eles não comem. Não, e a gente maltrata a vaca, a gente mata de maneira porque a gente não tá no lugar. A gente não foi criado ali, a gente não consegue pensar do jeito que ele, porque a gente não foi criado daquele jeito. A gente não tá. Então a gente tem que parar e respeitar, velho. A gente tem que parar. Buscar conhecer por que eles fazem isso. Por que é diferente? É muito fácil chegar aqui, Bruno, de julgar porque você não tem religião. Eu sou católico. Sim. Eu sou católico. Muita gente que está assistindo aqui, tem muita gente que eu acho que é evangélica, que é espírita, que é isso, que é isso. E não tem o. Tipo assim. Aí qualquer um de nós tem uma religião, é muito fácil chegar em você, Bruno, você não acredita em Deus, eu sei que você é um lixo, você é isso e aquilo. Mas você já parou pra você cantar, pra você trocar ideia, Bruno, por que você não tem essa crença? É muito melhor, cara, você sentar com a pessoa, se você tem alguma dúvida, perguntar diretamente pra pessoa, do que você criar aquilo ali na sua cabeça e levar aquilo como verdade. Sim, porque o cara vai falar pra você que não acreditar, velho. Não é, a gente tem que respeitar. O mesmo que você fala pros religiosos vale pra mim. Vale pra ele. Imagina chegar aqui e falar assim, não, para de acreditar em Deus, você tá errado. Não tem lógica, velho. Você não tá na pele da pessoa. Você não pode falar aquilo que você não sabe, velho. É só a pessoa que tá ali que sabe o que ela sente. Eu acho que você entrou num assunto muito interessante. Você entendeu? Estudando agora psicologia, eu vejo muito isso. O sofrimento do outro é sempre sofrimento. Pensa diferente, age diferente. Mano, eu acho que você tem você tem que respeitar muito essas coisas. Cara, se as pessoas pudessem conversar, realmente tivessem muito mais contato, tivessem mais essa possibilidade de ouvir, elas saberiam como é que dói o outro falar essas coisas. Coisas. Ou às vezes tem pessoas que são gays, assim, as pessoas escolheram. Cara, velho, não tem como, velho, você julgar. Aí você chega e fala, não, mas gay é tudo isso, depravado, vai pro inferno. Cara, você já vai pensar o quanto que isso de dor e sofrimento causa uma pessoa. Mano, cara, você falar isso é muito fácil, uma pessoa que tá escutando aquilo, velho, isso é louco, velho. Sim, cara. Você destrói a pessoa com uma coisa. Tipo assim, o que você vai ganhar com isso, velho? Nada. Você só vai machucar cada pessoa, mas você não pensa, mas olha que é doido. Além disso, essa pessoa, você pode falar, mas isso não é nada demais, mas olha, a pessoa ouve isso da dos pais, ouve isso da cara, é muito ruim, é muito ruim. Imagina você ser maltratado, você ser julgado, porque
você é, sabe? Velho, eu acho você tem que se pai, esconder. É muito Eu acho que o que tá faltando hoje pra empatia. Com certeza. Tá faltando a pessoa ter mais empatia com as pessoas. Respeita as pessoas, cara. Ouvir também as pessoas é muito interessante. Eu tive muitos amigos quando eu morei lá em Ouro Preto, muitos amigos que eram gays, sabe? E assim, você vê a história deles, são pessoas muito bacanas, muito alegres e tudo mais, né? Mas quando você ouve a história deles, não pode contar pra família. Não pode, velho. O pai não conversa porque ele é gay. A mãe fala pra ele não falar pros outros porque ele tá fazendo alguma coisa que é errada. Aí ele às vezes surge aquele sentimento de culpa que ele tá errado por ele ser quem é. Mano, tipo assim, tem que a pessoa tem que. Se você, mano, sei lá, velho, você tem que ser o que você é mesmo, velho. Você vai criar um personagem pra você agradar os outros, mano. Voltando pro Carl Gustav Jung aqui, é a persona. A persona é o personagem que a gente cria pra agir com o mundo. Só que quando a gente se identifica demais, a gente começa a virar. A gente cria um personagem pra viver em sociedade. Só que quando a gente começa a se identificar demais com esse personagem, ou seja, ficar preso nele, a gente começa a ter crise de identidade. Será que eu sou assim? Por que eu tô fazendo isso? Por que eu tenho que fingir ser o que eu não sou? Sim. Pessoas gays muitas vezes sofrem com essas coisas, sabe? Ou pessoas que não podem ser o que são, sabe? Você vê todo dia na internet, né? Tanto na internet, muito caso de homofobia, muito caso de. Cara, hoje em dia as coisas estão mudando por causa que muitas pessoas vão saber, mas é um tabu, continua a se quebrar, cara. É um tabu que os casos continuam. Se você precisar, agora você vai ver muitas pessoas que morrem por isso, sabe? Isso é louco, cara. Então, porque a ética vai fazer diferente. Se a moral diz é o costume, é o hábito, é o que cada sociedade tem, é as leis daquela sociedade, é a forma que a gente tem de pensar, a ética vai questionar e falar, olha, será que a forma que a gente está pensando agora é a mais real? Por exemplo, é muito comum, durante muito tempo, o gay foi tratado como um bicho de 7 cabeças. A ética vai pedir para você refletir sobre isso. Mas será que isso é interessante? Até que ponto é interessante condenar essas pessoas por serem o que elas são? Será que é culpa delas? Será que é a depravação delas? Sim. Será que é isso? Será que elas são lindas, horríveis pessoas? Será que elas não têm, sabe? Vamos ouvir o que essas pessoas têm para dizer, vamos falar, vamos repensar isso, cara. Essas pessoas não são cruéis, essas pessoas são pessoas mais isso não é favor que você está fazendo para ninguém, não. Isso é mais colocação, velho. Isso é respeitar, velho. E a ética é importante você refletir sobre outros pontos de vista que às vezes a moral só ensina a gente a fazer as coisas, mas não ensina a gente a pensar sobre as coisas. Será que às vezes a gente é ensinado, roubar não é certo. Beleza, essa moral fala em todo lugar, está na lei. Mas será que em todo lugar ele é assim? Às vezes você vê uma pessoa roubando comida no mercado, você pode até pensar em fazer uma vista grossa ou ajudar essa pessoa, porque, cara, roubar para comer. Para comer, claro. Você está falando para uma pessoa que está passando fome, por exemplo, às vezes é a única solução dela. Se você colocar, ter empatia, você pode pensar. Se a pessoa tá, por exemplo, suja. Aí você chega lá, mano. Ninguém quer morrer de fome, sabe? Aí você chega lá e fala, fulano, não preciso fazer isso, eu mesmo vou comprar. Você pode fazer isso também. Não quer dizer que você agora a pessoa, fulano, vou denunciar, precisando fazer isso aqui. Calma, mano, você vê como é que funciona a ética. A ética ela pede pra você questionar as regras que te foram ensinadas. Nem sempre tudo aquilo que falam com nós é correto. Você já deve ter. Às vezes você cresce num lugar, as pessoas falam, você tem que fazer isso e aquilo. Só que às vezes você fala, será que eu tenho que fazer isso mesmo? Você mesmo se julga, né? Vocês mesmos se colocar. A ética vem para questionar aquilo que a moral toma como certo, como inquestionável. E é por isso que às vezes ela é tão polêmica. Mas então, é isso, cara. A filosofia ela é bem ampla, sempre tem muita coisa para discutir. Se a gente continuar aqui, a gente vai ficar até não sei mais. A gente pode até fazer uma outra parte no dia falando de outros assuntos aleatórios aqui. Demais, tá, velho? Eu estou disposto a falar de aqui, então, para encerrar o episódio, então, queria te agradecer por você estar aqui, aceitar o nosso convite. Porque conhecimento é sempre bom, né, velho? Ainda mais com pessoas assim que ainda tem muita coisa para ensinar pra gente, né? Apesar da todo mundo tem alguma coisa para ensinar pra gente. Apesar da pouca idade, eu tenho certeza que as suas vivências, suas experiências são para muita gente, né? Para ensinar muita coisa. A gente aprende muito, cara. Na verdade, assim, o bom de podcast é isso, cara. A gente ouvindo pessoas diferentes, eu imagino que você aprenda muita coisa. Aprende muita coisa. Ouvir. Porque cada um é diferente do outro, né? E ouvir o outro, a gente aprende muita coisa, cara. Ouvindo. Cara, leitura nada mais é do que você ter contato com aquilo que o outro falou. Quando a gente está lendo livro, a gente está entrando naquilo que a outra pessoa pensava. Aprender filosofia é a mesma coisa. Eu estou o tempo todo aprendendo com pessoas que foram sagazes, que deram sua vida inteira estudando. Do mesmo jeito que você está fazendo podcast, ler é como isso. É ter contato com o pensamento do outro. É aprender a partir do outro. A gente aprende assim, cara. Aprende muito.
Então eu queria... Busquem conhecimento. Mas não, vamos falando sério, cara. Uma coisa interessante, eu acho que. Eu sei que às vezes a escola é um pouco chata, cara, é um pouco problemática, Sim, eu também já pensei muito assim, velho. Mas ela tem vários problemas, mas o conhecimento, cara, ele é uma coisa fantástica, cara. Porque ninguém pode tirar, né, velho? Não, e tudo que a gente conseguiu conquistar enquanto humanidade hoje, os celulares, tecnologia, ela é fruto de um conhecimento. Alguém precisou pensar nisso lá atrás. É aprendendo, nos letrando, conhecendo, que a gente desenvolve o mundo e se desenvolve enquanto pessoa. Sim. Tá? É essa a mensagem. Não tem muita coisa bonita pra falar. Mas é isso, gente. Então, Busque galera, conhecimento, como diria o Tadeu. Então a gente fica por aqui, galera. É isso aí.